Amém. Qual é a expectativa que está no seu coração? Qual é a expectativa que está no seu coração? Pode tirar os vídeos, por favor. Porque, irmãos, exatamente a expectativa que está no seu coração que Deus vai responder. Nessa série, Deus ministrou de uma forma profunda aos nossos corações. Aprendemos coisas incríveis, princípios que podem mudar a nossa vida, transformar a nossa história. Mas o texto, ou melhor, a palavra de Deus nos fala também de uma forma muito clara, que bem-aventurado aqueles, pois, que ouvem essas minhas palavras e as pratica. Porque aqueles que praticam a palavra, ele será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, os rios, as tempestades, e essa casa não caiu. Por quê, pastor? Porque eu entendi e pratiquei. A prática da mensagem, a prática da palavra, nos leva a ter fundamentos que são revolucionários na nossa vida. Então, feche seus olhos por mais um instante e fale ao Senhor: ó Deus, eu quero ouvir a Tua voz nessa noite. Eu quero entender, ó Deus, todos esses processos, ao ponto, ó Deus, de eu me render ao Senhor. E então, a partir de agora, no fechamento dessa série, ó Deus, eu possa estar totalmente livre para receber tudo aquilo que vem da parte do Senhor sobre a minha vida. Pai, aqui continua a sua noiva, o teu povo. Ó Deus, o que nós pedimos nessa noite, ministra os nossos corações. Se existe ainda, ó Deus, algum resquício de mágoa, de dor, de sofrimento, de ferida, ó Deus, que o Senhor tire de nós nessa noite e nos leve a um momento de completa cura, para que nós possamos então, a partir daqui, ter frutos que permaneçam, em nome de Jesus, amém. Salmos capítulo 37, versículo 23. Feridas, existe cura para elas? O que você acha? Feridas abertas, existem cura? Salmos capítulo 37, versículo 23 diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho, e ainda que esse homem caia, diga comigo, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Irmãos, eu gostaria muito de falar de feridas nessa noite, porque muitos, por mais que ouvem as palavras, ouvem ou estão atentos às ministrações, em um momento ou outro, acham que nunca foram feridos, e por não acharem que estão feridos, comporta-se como uma pessoa ferida em todo o tempo. E eu entendo no meu coração, no meu espírito, que depois que as vendas dos olhos dos homens são arrancadas, depois que no entendimento eu entendo que eu necessito de algo, e a partir de que eu entendo, eu começo a viver isso na íntegra, isso é libertador. É libertador porque eu sei como que agir, eu tenho que agir com as minhas próprias emoções, com as minhas próprias limitações, e a partir daí, então, eu experimento a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. Então, se nós estivéssemos feridos fisicamente, seria um aspecto muito bom, porque feridas físicas são feridas visíveis. Automaticamente, quando nós vemos uma pessoa ferida no seu físico, nós conseguimos ir ali e tratar aquela ferida, porque estamos vendo. Tratamos, passamos ali um mercúrio, limpamos a ferida, passamos ataduras, e logo, logo se começa um processo de cicatrização, então aquela pessoa retoma a sua vida e consegue romper. Mas as feridas, muitas vezes, um curativo comum não resolve, porque as feridas muitas vezes estão no nosso subconsciente, no nosso comportamento, que muitas vezes nós não percebemos. São níveis de alma, são pessoas que têm problemas assintomáticos, não demonstram, mas têm. Vivem uma vida às vezes de limitação, ou acuados, como um gato, quando ele está acuado ali no canto, para ser pego ali, ele levanta suas unhas e ele se prepara para o bote. Pessoas feridas são pessoas que sempre estão preparadas para combater alguma coisa, sempre estão preparadas para atacar. Por quê, pastor? Porque estão com medo da dor, estão com medo de serem tocadas. Mas escute, já parou para pensar se você está ferido? Talvez nas suas emoções, talvez na alma, na sua história.
Por quê, pastor? O que é ferir? O que é ser ferido? O que é ser ferido? Irmãos, o que é ferir? Ferir é ser traído por alguém. Ferir é perder a confiança naqueles que antes nós confiávamos. Ferir é você entregar a sua vida para alguém, de repente aquele alguém que você não esperava, de repente, trai a sua confiança. Ferir, queridos, são perdas que nós não esperamos. E o pior disso tudo, uma pessoa ferida, ela acaba se decepcionando com o próprio Deus. Por quê, pastor? Porque muitas vezes a forma como que Deus trata as pessoas, a forma como que Deus direciona as pessoas, é o silêncio. E o silêncio nos incomoda. E o silêncio de Deus, ou a aparente não resposta de Deus ao homem, aquele filho que tanto espera Deus direcionar, aquele silêncio nos incomoda. E muitos se ferem porque Deus está trabalhando na sua vida de forma silenciosa. Esperavam um sim, e Deus muitas vezes dá um não, ou Deus muitas vezes se coloca em silêncio. Irmão, você já parou para pensar se existe alguma área da sua vida, que seja no contexto de casamento, que seja no contexto financeiro, que seja no contexto de sonhos, no contexto de criação dos filhos, que de fato você foi ferido, e porque você foi ferido, você se rendeu, se prostrou, desistiu? Porque o texto, amados, que nós lemos aqui fala: ainda que eu caia, eu não ficarei prostrado. Ainda que eu caia, ainda que eu passe por dificuldades, ainda que alguém me fira, ainda que eu sinta dor, ainda que eu tenha sofrimento, ainda que eu me decepcione com as minhas próprias expectativas, e eu tenho um baque, eu não ficarei prostrado. E esse não ficar prostrado, queridos, isso daqui é uma postura de um homem ou de uma mulher vencedora. Por quê, pastor? Porque quando nós não estamos feridos na carne, não é algo carne, nós conseguimos caminhar de maneira adequada, se comportar de maneira correta, você consegue até sorrir de maneira adequada, mas lá no mais profundo do seu coração, só você sabe o que você está passando. Lá no mais profundo do seu coração, só você sabe o contexto do seu casamento, o contexto da criação dos seus filhos, o contexto do seu ministério, o contexto dos seus sonhos não respondidos. Lá no mais profundo, só você sabe o que você passa. A lataria está intacta, a vestimenta está intacta, o meu comportamento está intacto, a minha postura está intacta, ninguém sabe o que eu estou vivendo, mas é lá no profundo da minha alma, que só eu sei o que eu estou passando. Mas qual é o propósito de Deus nisso tudo? Irmãos, o propósito de Deus nisso tudo é te levantar, te tirar as desconfianças, te tirar a mágoa, te tirar a dor, te tirar o sofrimento, te tirar as angústias da vida, as desconfianças da vida, a falta de perdão e tudo. Nós estamos falando aqui, às vezes, de forma repetida, algumas coisas que muitos irmãos estão ouvindo. Nós somos cheios de marcas do passado. Nós somos cheios de marcas do passado, que isso já não nos interessa mais. Porque diante, irmãos, de um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Vamos figurar a soberania de Deus diante de um Deus que fez tudo. O nosso passado não mais nos importa. Por quê, pastor? Porque muitos estão feridos. Muitos estão feridos na alma. Muitos estão feridos nos ministérios. Quantos relacionamentos que foram marcados? Marcados pelo quê, pastor? Por palavras, marcados por atitudes, marcados por sofrimento, por dor, e daí por diante. E muitas vezes as pessoas sofrem caladas, não é? As pessoas sofrem no anonimato, sofrem sem que ninguém veja, escondido, silenciam a dor da alma, silenciam a dor dos dias difíceis, e vão vivendo e sobrevivendo e se arrastando ao longo da história. E vai se arrastando, esperando que o próximo dia se torne melhor do que o dia anterior.
e vai se arrastando, achando que procrastinar o tratamento que gera cura vai resolver as coisas. Irmãos, pessoas que sofrem caladas e sofrem sozinhas, acabam se prostrando, porque não vencem, não rompem, não crescem, não frutificam. Os frutos até vêm, a semente quando ela é lançada, não é? Quando o semeador sai a semear e ele lança sementes no caminho, todas elas germinam, mas muitas morrem, porque os terrenos são diferentes, e pelos terrenos ser diferentes, nós determinamos a qualidade da semente, ou melhor, o crescimento da semente. Agora escute algo, querido, existe uma diferença aqui. No livro de Salmos, capítulo 112, no versículo 5, o texto diz assim: o homem bom se compadece e empresta. Escute, isso aqui, um texto ou uma palavra agregada a emprestar, nos lembra de dinheiro, sim ou não? O emprestar nos lembra de dinheiro. Agora vamos lá, vamos analisar, vamos ensinar a palavra. Você empresta dinheiro para quem você não confia? Sim ou não? Você nem deve emprestar, né? Mas você empresta dinheiro para quem você não confia? Sim ou não? Agora veja bem, irmãos, esse emprestar que o salmista está dizendo aqui não está relacionado a dinheiro. Esse emprestar está relacionado à confiança, a descanso, a se entregar, a confiar. E um homem que confia no Senhor, ele já não tem mais feridas. Ele já não se dá o privilégio de ser tocado e ferido por causa das circunstâncias da vida, por causa das mazelas da vida. Então, escute, eu sei que muitas vezes as má notícias, elas são avassaladoras. O efeito surpresa é difícil de nós entendermos. Vou te dar um exemplo prático que nós temos vivido. Nós estamos com minha mãe na UTI já tem alguns dias. Semana passada ela foi entubada, passou-se agora pelo processo de desintubação, está sendo desentubada lentamente por causa de toda a medicação, e todas as vezes que vai chegando próximo ao horário de visita, mesmo tendo conhecimento, mesmo confiando no Senhor, o meu coração se estremece de receber um telefonema do meu irmão, porque as má notícias podem chegar e ser avassaladoras. Agora escute, irmãos, a Bíblia fala que o homem bom, escute, irmãos, nós somos humanos, temos limitações, nós somos levados muitas vezes pelas circunstâncias, a primeiro passo nos abalamos com as circunstâncias, mas o texto fala que o homem bom confia no Senhor. E esse confiar no Senhor está relacionado ao quê, pastor? A não temer as más notícias, a não temer os dias que virão pela frente. Talvez seria poético eu te falar isso, não enfrentando as pressões que eu estou vivendo, porque falar de crises que os outros passam é uma coisa, eu viver a crise e ainda ter que falar é outra. Eu não estou me qualificando para isso, mas eu tenho tentado viver isso. Por quê, pastor? Porque eu sei, irmãos, que muitos que estão aqui, as pressões da vida, as pressões do casamento, as pressões da criação dos filhos, as pressões financeiras, as pressões do dia a dia, relacionais, tem levado muitos à apatia, tem levado muitos à frieza, à desistência, de achar que ninguém muda, meu parceiro não muda, minha parceira não muda, meus filhos não mudam, simplesmente querer desistir da vida. Irmãos, escute algo, há um médico que pode transformar toda essa história, há um Deus que pode transformar todo o legado de maldição em bênção. Agora, quando que Deus faz isso? Quando que Deus opera isso? Quando que Deus traz o alívio das dores? Quando que Deus traz o bálsamo sobre as feridas? Irmãos, não há circunstâncias na nossa caminhada que Deus não possa agir. Então, irmãos, há um médico que pode transformar a sua vida.
Há um Deus que pode mudar a sua história. Há um Deus, como nós falamos há algumas semanas atrás, que tem um vinho novo para ser derramado sobre você. E esse vinho novo pode transformar a sua história. Agora, irmãos, para que esse vinho se derrame e permaneça, você também precisa estar de vestes novas. E vestes novas fala de tantas coisas, mas também pode falar de expectativas do seu coração. Por quê, pastor? Porque existe um Deus que pode mudar. Mas, veja bem, quais são as suas feridas? Ao longo da sua caminhada, quais foram as suas feridas? Que ainda não te deixaram vencer, que ainda não te deixaram romper, que ainda não te impulsionaram para um crescimento, para as respostas que talvez nós mais precisamos. Por quê, pastor? Porque Deus, nós sabemos que Deus é a nossa única fonte. Deus é o nosso consolo, é o nosso porto seguro. Deus que nos direciona, é Deus que nos guia, é Deus que nos sara. Enquanto que nós vemos para o mundo, ou para as pessoas que ainda não conhecem ainda o Senhor verdadeiramente, que não sabem disso, e quando estão passando por momentos de pressões como esses, que todos nós estamos vivendo, nós vimos isso de uma forma muito clara no período da pandemia. Nós vemos pessoas que estão feridas, usando subterfúgios de fuga, se envolvendo com alcoolismo, se envolvendo com prostituição, com drogas, outros fugindo para compras, pensando que tudo isso pode aliviar as pressões da vida. Irmãos, até descobrir aquilo que a palavra de Deus sempre nos ensinou, quando ela falou que um abismo chama outro abismo, e que as feridas não tratadas, elas só vão potencializar com que a ferida se abra muito mais e quase que se torne impossível de cicatrizar. Queridos, escute algo. O livro de Jó, um livro então tido por muitos poético, o livro de Jó nos ensina algo muito forte, porque ele nos fala de uma situação que, independentemente da crise, dos momentos, das dores que está passando, existe esperança para a árvore. Lá no livro de Jó, no capítulo 14, no versículo 7 e 8, escute, o texto diz assim, mesmo se a árvore for cortada, ela ainda vai brotar de novo, os seus renovos não vão cessar, ele vai além, se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer, mesmo assim aos cheiros das águas brotará e dará ramos novos, como se fosse uma árvore nova. Irmão, você está entendendo o que o texto diz? Cara, independentemente o grau de ferida, de dor, de sofrimento, quando Deus entra, Ele transforma. Se for possível, Deus faz nascer de novo, mas Deus está aqui não para agradar-nos, mas para estabelecer a palavra dele sobre nós. Irmãos, escute algo, o próprio salmista, ele entra no contexto, ele fala a mesma coisa, autores diferentes, e aí ele fala assim, olha, Salmos capítulo 1, versículo 3, é como árvore plantado à beira de águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prosperará. Prosperará. Então, homem de Deus, o que nos traz a cura, o renovo, a retomada de sonhos, não interfere do estado que você esteja, interfere é o Deus que você serve. Não interessa se ao longo da sua caminhada alguém feriu você, você foi traído na sua confiança, traído nos seus relacionamentos, marcados na sua história. Irmãos, se nós tivermos uma consciência de que o Senhor fez tudo na cruz, e o que Ele fez na cruz por nós é suficiente, é completo, nós vamos entender que as circunstâncias da vida não determinam o nosso destino, porque o nosso destino é certo, e todos nós que aceitamos esse Deus de uma forma inteira, nós vamos reinar com Ele.
Oh, irmãos, a primeira coisa que esse rio vai fazer, que essa árvore plantada no lugar certo, quando o rio passar, a primeira coisa que esse rio vai fazer é restaurar a nossa intimidade com Deus, é restaurar o seu amor na presença de Deus. Por quê, pastor? Porque, irmãos, existe uma advertência para todos nós. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós estamos ali naquele primeiro amor, nós fazemos tudo por Ele, tudo para Ele. Nós entregamos a nossa vida, a nossa caminhada, os nossos dias, nós entregamos a nossa história. Só que a caminhada muitas vezes nos cansa. Ao longo da caminhada nós podemos nos cansar, nos encontrar exaustos, fadigados. Às vezes sem tanto entusiasmo para continuar servindo o Senhor como que no início. O Senhor entra na história destinando uma carta à igreja de Éfeso. Lá no livro de Apocalipse, nas 7 cartas destinadas às 7 igrejas. E ali existe uma advertência muito grande para todos nós. E o texto fala, olha, eu conheço as suas obras, eu conheço seu labor, eu conheço que você não tolera falsos profetas, eu conheço que tudo aquilo, em outras palavras, que tudo aquilo que você faz de forma excelente, você pratica boas obras, você faz tudo aquilo que me agrada, mas escute algo, tenho algo contra você, abandonastes o primeiro amor, abandonastes o entusiasmo, abandonastes a alegria, abandonastes muitas vezes o envolvimento, aquele encantamento em me servir, em me buscar. Irmãos, muitas pessoas foram feridas ao longo da caminhada, se decepcionaram com líderes, se decepcionaram com igrejas, placas denominacionais, se decepcionaram com toda a liturgia, com que se é conduzido os cultos, se decepcionaram com as faltas de respostas muitas vezes, não foram chamados para determinados momentos, ou para determinados ministérios, e por não terem sido chamados, se decepcionaram com isso, e estão feridas, paralisaram por causa da dor e que o sofrimento trouxe. Irmãos, escute algo, talvez você esteja ferido, e nós não sabemos, mas você sabe. Mas sabe que existe algo da parte de Deus para nós essa noite? Porque, irmãos, é possível um tempo novo, é possível recomeço, é possível uma unção nova, é possível um avivamento novo, é possível esse primeiro amor, ele voltar como se fosse nos primeiros dias, ao ponto de eu fazer tudo pelo Senhor e para o Senhor. É possível nós retomarmos todas as coisas. As pessoas são marcadas na vida, não tem jeito. Nós falamos aqui há 2 semanas atrás sobre rejeição, e naquela mensagem eu falei, olha, nós nascemos dentro de um espírito de sermos rejeitados, porque o pecado nos separou de Deus. Nós vamos experimentar rejeição ao decorrer da nossa vida, isso é inevitável. Mas o nosso entendimento é que nós somos filhos amados do Pai, essa rejeição não tem mais poder sobre nós, porque nós somos aceitos por Deus. João capítulo 1, versículo 12 fala assim, olha, pois todos aqueles, vamos abrir? João capítulo 1, versículo 12 diz, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, irmãos, todos que creem, todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Talvez a palavra seria para algumas pessoas aqui que erraram na vida. Nos aconselhamentos pastorais, o que nós muitas vezes aconselhamos são pessoas que foram marcadas, feridas à alma. Moças que se entregaram na sua juventude, pensando que o príncipe encantado era esse ou aquele, e de repente não era o príncipe encantado. E se culparam por isso,
Estou falando talvez para pais que acham que fracassaram no ensinamento, na condução de seus filhos, para casamentos ruins, para ministérios que talvez foram interrompidos. Irmãos, por causa da sua própria decisão, Deus vai transformar tudo isso. Nós não estamos condenados. Nós não podemos deixar de sonhar. Nós não podemos parar no meio do caminho. Nós não podemos, queridos, sermos dominados pelas marcas que ficaram na nossa vida. As marcas da nossa vida, que nós caminhamos no decorrer da nossa vida, elas têm que nos impulsionar a dias melhores. Ela tem que nos levar a dias melhores. Por quê, pastor? Porque marcos nos lembram dos momentos que nós vencemos. E por termos vencidos, nós continuamos a alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Agora, queridos, muitos aqui precisam conseguir liberar perdão. Porque o que nós mais vemos são pessoas que foram feridas ao longo da sua caminhada, que não conseguiram liberar perdão para aquelas pessoas que mais nos ferem. Nós já ouvimos falar tanto disso, mas muitas vezes não praticamos tudo aquilo que nós ouvimos. Chegou-se um momento agora, queridos, que seus olhos estão sendo abertos, que o seu coração está sendo levado ao Senhor, para que você então possa tomar decisões de perdoar sem reservas. Para quê, pastor? Para que você possa então alcançar na integralidade tudo aquilo que Deus tem para você. Deus ainda tem propósito na sua vida. Deus ainda tem propósito na sua casa, na sua família, na sua história. Deus ainda há de edificar-nos, para que nós possamos alcançar tudo aquilo que está no coração dEle para nós. Mas você confia nisso? Você acredita nisso? Irmãos, Salmos capítulo 147, no versículo 2, o texto diz assim: o Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. Exilados era o quê, amados? Presos. Olha o que ele diz, os meninos aí no fundo. Olha o que ele diz: o Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Irmãos, muitos aqui foram feridos na sua história. No tempo de festa, tinha muitas pessoas. No tempo de dor, ficaram sozinhos. No tempo de fartura, tinha-se muitas pessoas. No tempo de escassez, me encontrei sozinho. Eu sei que todos nós, ao longo da vida, nós somos marcados por uma circunstância ou outra. Marcados mesmo, na alma. Achamos que passamos por tudo isso, achamos que vencemos tudo isso. Mas muitas das vezes nós não vencemos, muitas das vezes nós não rompemos, muitas vezes nós ainda camuflamos sentimentos, comportamentos, que Deus quer trazer à tona nessa noite, para que Ele possa nos proporcionar cura, para que Ele possa proporcionar transformação. A cura aqui, no original, no grego, está falando de atar as feridas, de passar uma faixa nas feridas, de sarar as feridas, de curar as feridas. Foi exatamente, por causa do nosso tempo, eu estou olhando aquele relógio o tempo todo, exatamente o que aconteceu na parábola do bom samaritano. Aquele texto, irmãos, é incrível, porque nós vemos personagens entrando naquele texto que vem nos transformando, que vem mudando a nossa história. Mas escute algo, antes de nós chegarmos ali, no livro de Jeremias, se puder me acompanhar, abram comigo, o livro de Jeremias, no capítulo 8, no versículo 18 ao 20, o texto diz da seguinte forma: a tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece, ouça o grito de socorro da minha filha, do meu povo, grito que se estende por toda essa terra. O Senhor não está em Sião,
ele está fazendo uma indagação. O Senhor não está em Sião? Existia uma promessa de que o Senhor estaria ali, que o Senhor se estabelecesse ali. E olha o que ele diz: o Senhor não está em Sião, não se acha mais ali o seu rei, porque eles me provocaram a ira com seus ídolos, com seus inúteis deuses estrangeiros. Passou a época da colheita e acabou o verão, e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo, choro muito e o pavor se apodera de mim. E aqui é algo transformador: não há bálsamo em Gileade, não há médico. Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Irmãos, o profeta aqui, ele vira e fala: olha, eu não estou vendo prosperar no caminho, eu não estou vendo solução, eu só estou vendo dor, o meu coração se desfalece dentro de mim, o justo prospera e eu não. Versículo 20, ele está falando: ó, existe uma promessa, não, uma promessa de colheita. Cadê essa colheita? Cadê o tempo? E por que ele, no final do texto, ele apela para Gileade? Irmãos, Gileade era uma cidade que a especialidade daquela cidade era bálsamos, era produtos que traziam alívio, traziam cura. Ele fala: diante de todo o meu sofrimento não há bálsamo em Gileade. Ele está falando: diante da minha dor, cadê o renovo? Diante da minha dor, cadê o alívio? Diante da minha dor, cadê o remédio? Cadê o médico que pode tratar as minhas feridas? Cadê o Deus que pode transformar a minha situação? Quando nós lembramos lá da vida de José do Egito, nós vemos ali, queridos, a própria família levando José para ser levado escravo, cativo. A própria família que deveria amar, cuidar, proteger, servir, mostrar o caminho, trazer direcionamento, foi a família que o traiu, que o marcou, que o feriu. Ele viu os seus próprios irmãos pegarem ele e colocarem ele para ser vendido. No momento de maior dor, ele foi comprado. São situações inimagináveis. Mas assim como o profeta Jeremias aqui, ele clamou: cadê o bálsamo de Gileade? Você sabe o que o texto diz? Para José, quando ele estava sendo vendido, olha o que o texto diz, Gênesis capítulo 37, versículo 23 ao 25, o texto diz assim: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Irmãos, isso aqui é poderoso, porque no momento de maior dor, aqueles que iriam levar José cativo, preso, que compraram o direito de José de ser livre, estava levando ele para o lugar de alívio, estava levando ele para o lugar de cura, estava levando ele para o lugar de promoção, estava levando ele para o lugar de ser elevado a níveis muito maiores. E o que o texto nos ensina aqui, pastor? O que tem a ver com isso, queridos? Queridos, o que tem mais a ver, porque é exatamente nos momentos de maiores dores que nós vamos receber o maior nível de refrigério. Muitos não querem passar por situações de serem provados para serem aprovados, porque estão muito mais levados à dor do momento do que de fato ao crescimento que o momento pode promover. José foi levado preso para Gileade, o momento de ele ser elevado a um novo nível. Irmãos, é no momento da nossa maior ferida, da nossa maior dor, que Deus vai te levar a ter auxílio. Quais são os momentos que você está vivendo? Quais são as suas dores, as suas feridas, as suas marcas, as suas ausências de respostas? Quais são
o seu socorro ou o seu pedido de socorro, porque, irmãos, há um bálsamo em Gileade, há um renovo para nós, há esperança para a árvore. Agora, irmãos, Deus ele responde às expectativas que estão no nosso coração. Lucas, esse é o texto que eu vou encerrar por causa do nosso tempo. Quando nós falamos então do bom samaritano, aqui existe algo incrível para nós. Livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 30 ao 35. O texto diz assim: em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esse assaltante aqui, queridos, está falando de um sistema religioso, ok? Esse assaltante aqui está totalmente ligado a um sistema religioso. E ele fala, mais uma vez, um homem que descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando ele quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Agora, irmãos, escute algo. Sacerdote, nesse texto, não representa o pastor de ovelhas. Porque muitos fazem uma alegoria com esse texto aqui, falando da igreja. Assaltantes, sistema religioso, sacerdote, não é o pastor de igreja. Por quê, pastor? Porque o sacerdote aqui fala de religiosidade. Pessoas cheias de direitos, cheias de razões, pessoas religiosas. Religiosidade não é de Deus. Religiosidade prende o homem. Religiosidade condena o homem. Religiosidade limita o homem. Esse sacerdote aqui significa religiosidade. E olha o que continua dizendo o texto. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Quem viu o homem? O sacerdote. A religiosidade, aqueles que dizem que são e não são. E escute, mas um samaritano, quem era o bom samaritano aqui? Digam comigo, Jesus. Irmãos, o bom samaritano, os samaritanos não se davam com os judeus, não se davam com os gentios. Esse samaritano aqui é Jesus. Jesus não escolhe classe, cor, sexo. O Senhor Jesus, ele não escolhe ninguém. Ele veio para todos nós, independentemente das nossas diferenças, das nossas marcas, das nossas dores, das nossas crises, independentemente de qualquer situação. E olha só o que ele continua dizendo. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se. Escute, ele não curou as feridas. Ele não curou as feridas. O texto não fala da cura. Aproximou-se e enfaixou-lhes as feridas. Ele tratou as feridas. Ele levou a ferida a um processo de cura. Por que muitos não são curados automaticamente? Porque precisam passar por processos, queridos. Eu gostaria muito, diante dos aconselhamentos, eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja, de ter uma varinha de condão. Que diante dos problemas que se chegam até nós, como pastores da igreja, eu usar essa varinha e sarar a vida das pessoas. Mas nem o Senhor Jesus fez assim.
Ele ensinou para nós vários processos. Ele pode sim curar instantaneamente? Pode. Deus pode operar um milagre pelo poder da sua palavra? Pode. Mas em outros casos Ele nos ensina a passar por processos. A Bíblia fala lá na frente, olha, aquele pois que confessa os seus pecados uns aos outros, Ele perdoa os pecados e vocês são curados. Existe um processo de cura que todos nós precisamos muitas vezes passar. Olha o que o texto continua dizendo: e aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Agora, irmãos, o que significa vinho e óleo? Óleo significa unção e o vinho significa o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Está falando de perdão, perdão de pecados, perdão de dores, cura das feridas, cura da alma, cura das emoções, cura de problemas assintomáticos, psicológicos, em todas as esferas. Ele foi simplesmente lá e pagou todo o tratamento e muito mais. Falou para que cuidassem dele, derramou óleo, unção, derramou vinho. Ele cuidou. O que isso nos ensina aqui? Em tantas outras coisas que esse texto pode nos ensinar. Nos ensina que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Ele conhece as suas dores. Ele conhece a sua história. Nada, a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Em todo tempo e a todo momento, Ele sabe de tudo aquilo que você tem vivido. De todas as marcas do passado, de todas as marcas do presente, as marcas que podem vir pela frente, e Ele continua sendo Deus, derramando óleo e derramando vinho, sarando a sua vida. Irmãos, Jesus, quando Ele derramou sangue naquela cruz por nós, Ele nos trouxe a verdadeira liberdade. Nós precisamos renunciar muitas coisas, porque o tempo todo o diabo vem para matar, roubar e destruir, tentar nos enganar, nos levando muitas vezes ao passado, tentando nos aprisionar diante de prisões que nós não temos mais, diante de situações que tentam nos aprisionar, de que nós não temos mais. Mas como, pastor, que eu ainda sinto dor? Você não abandonou isso. Muitas pessoas ainda estão segurando aquilo que o Senhor Jesus já fez. E Ele continua dizendo, depois de ter derramado óleo e vinho, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, Deus deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. O que impede a sua caminhada? O que impede de voltar ao primeiro amor? Quais são as marcas que ainda tentam te segurar, que você tem que abandonar? Quais são as feridas que te fizeram ao longo da sua história, querido? Que você tem que entender que você é livre, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus. Eu quero ler um último texto. Eu queria que você se colocasse de pé, por favor. Livro de Amós. Livro de Amós, de vez em quando ele some da minha Bíblia. Na sua também? Livro de Amós, capítulo 9. No versículo 11 ao 15, o texto diz assim: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado, e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei, para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e de todas as nações que me pertencem, declara o Senhor,
que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará, até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta, Israel, o meu povo exilado, e eles reconstruirão as cidades em ruínas, e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. O Senhor fala: eu vou reparar as brechas, eu vou curar as feridas, e você vai voltar a crescer, e você vai voltar a prosperar, e você vai voltar a sonhar. Eu queria que nesse instante você fechasse seus olhos. Durante a sua caminhada, quais foram as suas maiores feridas? Quais são suas dores? Que lá no mais profundo do seu coração você lembra, e não é simplesmente uma marca, mas existe dor. Nessa noite, o Senhor quer te transformar. Nessa noite existe um gotejamento de óleo e de vinho sobre a sua vida, que conhece o seu coração de uma forma profunda. E exatamente nessa noite que o Senhor trará cura na sua alma, em nome de Jesus. Enquanto nós ministramos uma canção, eu gostaria que você, que ainda lá no mais profundo do seu coração, você lembra de alguma ferida que te causa dor, que você viesse aqui à frente, que esse ministério de intercessão vai orar por você. Não deixe esse tempo passar, hoje é tempo de cura. Então feche seus olhos, e se existe alguma